Esse é o circuito eletrônico da ponte H. A ponte H ela está montada nessa parte aqui do projeto. Tá? Esse projeto ele tem duas partes, a ponte H e a parte do controle do portão e a parte também que manda os sinais para o monitor de VGA. Ok? Essa aqui é só a parte do portão e foi feito no software Circuit Maker. Tá? Essa parte da ponte H. Preciso explicar o circuito? Por favor. Ora um sentido de giro, ora um outro sentido de giro. Basicamente é isso. O optocoplador ele isola os sinais, né? Você não tem nenhum contato elétrico dessa parte aqui com essa parte aqui. É tudo via luz. Tá? O optocoplador que a gente está usando é o PC817. Aí esse aí eu desenhei no Proteus. Eu não fiz os dois no Proteus porque a versão que eu tenho do Proteus, esse optocoplador na verdade não é esse. É aquele que eu acabei de mostrar que está lá na ponte H. Como eu não tinha o PC817, aí eu peguei um outro similar só para passar. Falar sobre o sistema de geração, preciso do dos bits dele, foi utilizado o MPLAB para fazer a compilação. Eu tenho a definição de algumas variáveis aqui, onde eu defino aqui inicialmente dois contadores, um top count e um bottom count. Depois tenho essas três variáveis aqui, são utilizadas para gerar que é um quadrado na tela, nós não estamos utilizando. Depois essas variáveis aqui são utilizadas também para gerar um triângulo. Nós aproveitamos essas variáveis, apesar de que o uso que nós fizemos dela não é para geração de triângulo. Definimos duas macros, uma macro chamada blank e uma que é onde eu vou desenhar um ponto, ou vou acender um pixel de maneira genérica, falando no monitor, e na outra eu vou apagar esse pixel. Simplesmente setando um bit 2 do meu porte C, que é o porte onde eu estou os sinais para geração de imagem. Depois eu tenho uma macro para geração de sincronismo horizontal, bottom count, com valor 120, que é o número de linhas que eu vou desenhar na tela sem ter nada, que é a minha parte superior e inferior da minha mensagem. Essa parte superior e essa parte inferior. Que nesse exemplo aqui vai me jogar esta mensagem aqui, que é a mensagem parada. Depois eu tenho as rotinas, a sinalização dos bits. Essa rotina intro, ela chama esta mensagem aqui. Okay? Quando eu não tenho nenhum bit acionado, nenhuma chave acionada e nenhum feed curso acionado, eu escrevo a mensagem parado, que aí eu sinalizo, faço a verificação desse porte dele, eu crio um ponto e aí eu consigo montar o meu caractere. Nós desenhamos essa matriz aqui, depois sinalizamos a primeira linha, onde eu tenho ponto para gerar, ou a maneira que nós geramos, né, o sinal, entendendo, então ele perdeu o seu problema. Mas na vertical a imagem ficou parada, bonitinha na tela. Na horizontal. Bom, e se eu não tenho nenhuma chave acionada, nenhum feed curso também acionado, eu coloco a mensagem. Se eu não tenho mensagem, aqui eu abro o portão. Se eu tirar o dedo ele para. Eu vou abrir chegar até no até micro, encostar né? o fim de curso. Eu
encostou no fim de curso, Aí ele ele para. Parou automático? E esse outro botão eu fecho. Se eu tirar o dedo, ele para. Se eu apertar de novo, ele continua fechando. Tirar o dedo, ele para de novo. E vai até encostar no fim de curso. Bom, esse projeto aqui é uma esteira. Esse projeto é uma esteira onde a finalidade é identificar os objetos que estão passando por essa esteira. Então nós fizemos em linguagem C, usando o kit Fambrilab. Usamos o conversor analógico digital para fazer essa conversão, onde cada altura de um produto é transformado em um nível de tensão. Tá? Então, esse sensor é um sensor de 0 a 10 volts. Nós fizemos um divisor de tensão, como vocês podem ver lá no quadro, tá? E convertemos para 0 a 5 volts. E usamos a entrada analógica digital do PIC. Esse sensor que é um sensor ultrassônico, com aquele material piezoelétrico, que ele tem uma alimentação de 24 volts, e ele emite um sinal. O eco desse sinal forma um ângulo de incidência, que aplicado no material piezoelétrico gera uma tensão de 0 a 10 volts. O material piezoelétrico que cria esse sistema de dilatação. Se vocês olharem aqui no display, cada produto que é passado é identificado. Quando não tem produto nenhum, aparece a mensagem que ele está pronto para operar. E esse sensor indutivo que está embaixo da esteira, ele tem um delay, aciona a saída e expulsa a peça. Essa é uma futura implementação, tá? Isso. Não foi implementado Não, nesse foi momento. implementado. Então, o código basicamente é construído. Bom, o que nós adicionamos aqui? A biblioteca para escrever no display, que foi fornecida, né? A conversão do sinal digital em valor analógico, uma série de ifs aqui que vai definir o objeto. A capacidade do programa atual é até 10 objetos distintos. Uma vez identificado o objeto, simplesmente através de uma esteira rolante, usando um sensor de vibração. Muito bem. Usamos a extensão? O que é aquela extensão? Pode emprestar? Foi eu que peguei, pode usar. A gente resolveu fazer uma coisa já muito processada. Nossa solução consiste em mexer um pouquinho no ego da pessoa. A gente vai mostrar um pouquinho desse ego e já entrar no projeto propriamente dito. A primeira coisa que eu tenho uma dificuldade enorme, assim, com o Rodolfo, de dar o título para o projeto. A gente não consegue dar um nome pequeno. É sempre alguma coisa que faz alguma coisa de algum jeito, de alguma outra coisa. Né? Então, o título mais resumido que a gente conseguiu dar para esse projeto foi controle de temperatura microcontrolado, com sensores LM75, usando uma... Eles deixam regulado por volta, eu andei pesquisando, acho que 55 a 60 graus. E não tem pressão nenhuma aqui lá. Tá? mais ou menos 10 graus. É mais ou menos 10 graus. Então, quando a água aqui aquece, liga o motor e joga. Então a gente vai ter um sensor aqui, tem um sensor na saída de consumo, né, onde você suspira aqui tem uma saída de consumo, e o terceiro sensor, a gente quer ver como é que está o sol. Essa é a jogada que tem que ter, né? O terceiro sensor vai ver como que está o sol, se o sol está um dia nublado, se está um dia bem quente, para poder alterar o set point. E no convencional lá do termostato, se está um dia meio nublado, mas o sol consegue chegar aí nos seus 50 graus, a água, ele não troca, a água fica parada lá e não vai. 50 graus já é uma temperatura que poderia estar jogando lá
LCD, a gente tem um drive para ligar o aquecedor e também uma LEDzinha para mostrar se está ligado ou desligado. E nós temos um botão de entrada. Então, toda a parte da direita faz meio que uma interface ou uma máquina, bem como o driver. Né? Toda a parte da esquerda, a gente está falando de uma rede de comunicação I2C, que a gente já vai falar direitinho o que é essa rede de comunicação. Bom, a interface com o usuário planejada, certo? Depois vocês vão ver a real aqui, é mais ou menos vocês vão ter e um flagzinho ali para indicar se está ligado, se o motor de aquecimento está ligado ou desligado. E esse hash aqui, esse joguinho da velha, é para mostrar, para apontar se eu estou comparando esse T1, T2 ou T3. Isso tudo, se o usuário apertar o botão T, ele pode... a gente vai também, não deu tempo, mas a gente estava implementando na mesma linha aqui, multiplexada, colocar 2 displays só para mostrar a temperatura. Porque o visual do display LCD é bem chato. Está ligado ao quê? Né? Então, uma rede IDC, fisicamente, na verdade, tirando aqui o que faz de conta do bloco, é composta de somente 2 pinos de comunicação. Um pino que vai ser um bloco padrão de 100 MHz, 100 kHz, 100 kg, 400 kg. São duas. É isso. Não posso falar simplesmente qual é a temperatura. Vocês vão me responder. Se eu falar T1, qual é a temperatura? T2? Para cada uma dessas eu posso colocar um endereçozinho. Certo isso daí de uma forma que a gente já vai ver. Quer fazer um? Esse sensor fica lá fora, lá No nível. Você terminando o nível, ele gera uma interrupção no meu microcontrolador ou qualquer outro lugar. E o principal, que já vou falar depois dos quebra-cabeça que a gente teve, né? Capacitor de filtragem. Esse cara é bem sensível com variação de pouco. Pode ser de 0,00 até 7 direitos. Só que se você tentar jogar isso daí dentro da linha que você esse mesmo. E que alguém recebeu. Né? Tanto no meio dos bytes de dados e no final. Sempre tem esse nome. E no final, o stop bit. Então, aqui, uma palavra dessa aí, a gente manda para a rede qual é o endereço do sensor que eu vou. A tendência de comunicação dele tem mais resolução, então não tem só lembrar, eu posso colocar de outros. Deixa eu mostrar onde isso daí entra. Tem vários vídeos que a gente acaba não usando, por ter essa resolução diminuída, a gente de repente pode usar para alguma outra coisa. Vai depender do seu. Vai depender do seu aplicação. Um exemplo então, né? Que é o exemplo de o código para o início e fim da comunicação. Então, o start, eu dou o start do SDA quando o clock está em 1. Eu desço o SDA, o throttle está 0, enquanto o SDA está em 1. Isso significa na rede. A primeira coisa que eu tenho que fazer com o meu MP5, eu tenho que falar para ele, olha meu, eu quero que você tire X resolução, tal informação para mim, informação de temperatura, quero configurar o seu pininho lá de threshold, né? Acima de certo nível ou não. Isso tudo a gente faz via rede, a gente não coloca. Mas é mais ou menos para explicar a sequência. Então, na nossa rede, o que a gente tem? A gente tem 3 sensores LM75, todos eles dentro da rede ao mesmo tempo. A gente só tem um canal de comunicação para todos eles. E aí, o meu mestre fala: vou ligar para a pizzaria de temperatura aí. Né? Joguei o meu mínimo aqui, meu 9, A2, A0 e A1. E nesse caso, como estou querendo configurar alguma coisa, esse último bit meu tem que colocar em right, tem que estar em 0. Desligar. Se eu não desligar, eu não consigo escrever em outro elemento. Como a gente tem mais 2 sensores de temperatura aqui, eles ficam esperando dar um stop para depois eles começarem a ler de novo. Aqui ele tem uma boa parte nossa e uns 40% Frankenstein. A gente puxou de uma biblioteca, pegou de outra, o nome da pessoa que também inventou a biblioteca. A gente não queria perder muito tempo para desenvolver a biblioteca de conversão. Nosso negócio era fazer comunicar. Técnico eletrônico. Aqui o hotspot timer, a gente pôs para evitar o travamento, tanto da falta de. Só a placa e montei. Ele vende a placa, né? E Sem montar, né? Você vai sem ter montar, que montar. e você gasta uns Enfim, 80 o reais. primeiro aí. problema que a gente teve foi o brownout, né? Eu não lembro agora se estava como no brownout ou como brownout. Não dava problema nenhum, na hora de compilar a gente descia, baixava o programa aqui, só de chegar com a mão perto, já tinha tanta interferência que
começava a surgir valor, começava a travar. Você passava a mão que ficava os LEDs piscando. Era uma beleza. Logo que eu comprei a placa, ficou assim, né? A gente descobriu esse pequeno detalhe, né? Na hora a gente começou a gente queria fazer o T1 funcionar. O T1 funcionando, a gente faz o resto funcionar. Foi toda essa briga que vocês viram, pesquisa e desliga. Por quê? Porque eu perco, na verdade, a comunicação, e só vai vir 0 ou só vai vir 1, dependendo do que está acontecendo aqui. E isso estava acontecendo mesmo sem mau contato. Por quê? Porque a nossa... Então, senhor, como nós não somos arquitetos, nós fizemos essa casa linda aí. Esse aqui é um projeto. Nós fizemos, qual que é a finalidade? As luzes que acender, você conseguir visualizar se está acesa ou não através do seu cômodo. Esses aqui são quatro interruptores que com eles você pode estar ligando paralelo nos outros cômodos que fica no seu quarto, essa placa. Que nem, por exemplo, a pessoa lá embaixo acende a luz da varanda, acendeu os LED lá, o LED está aceso, aí indicando que alguém acendeu a luz. Se por acaso alguém saiu assim fora, você consegue desligar. E assim, todos os cômodos você consegue fazer. E deixar um pouquinho aqui, tem a sala. Acende a sala. Aí. Essa é uma ideia mais de automação residencial mesmo, a nível de facilitar a vida, né? Então a ideia pode ser qualquer coisa em eletrônico, né? Desde até a própria, você colocar um sistema na própria tomada da TV, sei lá, ou qualquer outra coisa, você da sua própria cama você consegue controlar. E até mesmo se fosse trabalhar mais em cima disso, eu poderia até inserir aí um módulo de controladora de Ethernet, onde você fixa o IP e tudo mais. E, por exemplo, pelo seu próprio celular, através de comando de texto, daria para você enviar uma mensagem que essa controladora Ethernet recebe, né, de IP. que eu queria pôr em casa, isso aqui para mim já é um começo, né? Já consegui fazer isso daqui. Que nem vocês fizeram, estar estudando e vendo outras formas de estar melhorando. Uma coisa é que eu sou funcionador e eu quero pôr lá na casa, lá, às vezes a mulher está tomando banho e você desliga a luz os videozinhos e eu mesmo... O Ares também é bonzinho. Tem o Multiboard também, que é o da internet. Tem o PCB Wizard também, que é legal. Eu uso isso para PCB Wizard? deixar ele simulando o fluxo de corrente.